E aí, tudo bem? Gente, muito legal esse título da Dose de Sabedoria número 24. Para quem não me conhece, eu sou a Silene de Souza e eu tenho trazido para você a dose de sabedoria diária do rei Salomão. E aí, como que acontece? Nós fazemos uma leitura e eu faço algumas considerações. Eu acredito que é muito importante, porque o que eu penso não é o mesmo que você pensa, os nossos conhecimentos são diferentes. Então, coisas, às vezes você vê uma frase, eu interpreto de um jeito, você interpreta de outro. Eu gosto de assistir também, de ver outras pessoas falando a respeito. Eu acho que você deve também fazer a mesma coisa, fazer leitura, conversar com pessoas, explicar e ouvi-las também, porque é muito importante, porque a nossa vida é um eterno aprendizado e o que eu vejo não é a mesma coisa que você vê, porque nós humanos somos limitados e nós aprendemos uns com os outros desde sempre, assim como uma criança aprende com os pais, com aquelas pessoas com quem eles têm contato, assim somos nós. Embora a gente não perceba, mas a gente está o tempo inteiro aprendendo, né? Então vamos lá, vamos. Aqui o primeiro versículo é: não tenhas inveja dos ímpios, tampouco queiras caminhar na companhia deles. Então, se você entende que uma pessoa é considerada imprópria para você, que você percebe que ela anda no caminho errado, faz coisa errada, passa pessoas para trás, fala mal dos outros, uma ideia é você realmente evitar esse tipo de companhia. Versículo 2: pois o coração dos perversos intenta violência o tempo todo, e seus lábios só murmuram malignidades. Então, aqui, o complemento do versículo 2, o ímpio, ele é perverso, né? Então, o coração dele está sempre procurando maldades, por isso devemos evitá-los. Versículo 3: com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida. Isso é verdade. Versículo 4: mediante discernimento, seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Então, com a sabedoria você constrói a casa e com o seu discernimento você vai mobiliar ela. Isso você aplica na tua vida, isso é uma metáfora, tá? Da casa, ou seja, a tua inteligência constrói a tua vida, o que você vai fazer, seu trabalho, seus relacionamentos. Versículo 15, ou 5: um homem sábio é poderoso e quem possui o entendimento potencializa sua força. Então, sábio, você adquirir a sabedoria e buscar o entendimento sobre essa sabedoria para que você possa ter mais força, mais potência na sua vida quando você adquire o entendimento, que era exatamente o que eu estava falando agora há pouco. Muitas vezes nós falamos, nós lemos e nós não entendemos determinada coisa. Então, nós devemos, então, procurar, escutar e ver pessoas da forma que elas estão olhando, o que elas estão vendo que nós não estamos vendo. Versículo 6: quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Lembra sempre, ele está sempre falando de conselheiros, de estratégia, porque tudo é estratégico. Quando você vai fazer uma comida, a dona de casa, ou você gosta de cozinhar, você pensa num prato. Depois, aí você adquire a você busca uma receita. Uma receita é uma estratégia de como você manipular determinados alimentos para que saia aquele prato que você quer. Isso é estratégia. Trazendo para a sua vida no trabalho, o que é estratégia? Você vai escrever um livro, existe uma estratégia para você colocar os capítulos do modo certo. Então, isso você tem a sabedoria e você precisa de estratégia para que você faça aquele caminho mais rápido. Isso é estratégia. Versículo 7. A sabedoria é virtude elevada demais para o perverso,
Por isso ele fica sem palavras nas assembleias. Então a pessoa perversa fica sem palavras nas assembleias, junto de pessoas sérias, inteligentes e sábias. Versículo 8. Quem urde o mal o tempo todo será conhecido como mexeriqueiro. Então, quem está sempre levando e trazendo, sempre colocando o mal junto dele e disseminando, falando para as pessoas daquilo, ele é tido como mexeriqueiro e automaticamente as pessoas os evitam. Versículo 9. A intriga do perverso é pecado, e o escarnecedor é detestado por todas as pessoas. De novo, quando a pessoa age dessa forma, ela está querendo ficar sozinha e as pessoas vão evitá-los. Normalmente, quem vai ficar próximo são pessoas que têm o mesmo pensamento, e que isso vai aumentar o problema. Versículo 10. Se te mostras vagaroso para ajudar teu próximo, pouca força terás no dia da angústia. Então, quando nós vemos pessoas precisando e que nós podemos ajudar e não fazemos, no dia em que essa necessidade for nossa, a coisa vai ficar devagar para nós também. Então, pouca força terás no dia da angústia, ou seja, pouca energia, pouca força significa força de nós, nossa e força de outras pessoas. Versículo 11. Liberta os que estão sendo conduzidos à morte, salva os que são arrastados ao suplício. Liberta os que estão sendo conduzidos à morte, salva os que são arrastados ao suplício. Mas como assim estão arrastados à morte? Como nós podemos trazer isso para nossas vidas? Às vezes, uma pessoa está agindo de uma maneira incorreta, uma maneira que nós percebemos que ela vai ter problema, que isso vai levar a uma causa muito séria na vida dela, e nós estamos assistindo. Então, o nosso dever como ser humano, como pessoas que querem ajudar uns aos outros, é perceber e orientar, né? Versículo 12. Porquanto ainda alegares, eis que não sabíamos o que ocorria. Então, aqui no versículo 2 ele diz, por quanto tempo? O que mais você vai dizer? Eu não sabia que isso poderia acontecer, se você realmente sabia. Aquele que investiga todos os corações não perceberia a verdade. Aquele que investiga todos os corações não perceberia a verdade? Não saberia aquele que não saberia aquele que preserva a sua vida? De novo, é uma pergunta para nós pensarmos. Não contribuirá ele a cada um segundo a sua atitude? Então, de novo, como que nós contribuiremos? Nós contribuiremos segundo a sua atitude, ou qual o resultado que nós teremos também segundo a nossa atitude. Versículo 13, come o mel, meu filho, mel é doce, mel de abelha, né? Filho meu, porque é bom o favo de mel, é doce ao paladar. Então ele diz, come o mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao paladar. Versículo 14, sabe também que a sabedoria é boa para a alma. Então, ele está aqui fazendo uma analogia entre o mel e a sabedoria, que ela é boa para a alma, ela é doce para a alma. Se a encontras, com certeza haverá futuro para ti. De novo, quer dizer, se você encontra a sabedoria, se você busca a sabedoria, você encontra, e ela é boa para o seu futuro. Versículo 15. Não te embosques como faz o ímpio, junto à morada do justo, nem destruas o seu local de repouso. Recentemente, né, esses dias aí, teve esse problema aí aqui em São Paulo, no litoral norte,
Eu estava vendo algumas reportagens e aí a gente observa como nós temos pessoas brasileiras por si só, eles já é um pessoal que gosta de ajudar, que tem Deus no coração, mas infelizmente nós temos aquele número de pessoas que são problemáticos. Então, ali, enquanto nós temos várias pessoas tentando ajudar, algumas com recursos financeiros, outras indo ao local e ajudando, existem pessoas que estão ali para invadir a propriedade daquelas pessoas que já estão sofrendo. Inacreditável, mas isso existe. Isso é um ímpio, gente. Então, nós devemos sim olhar para o lado positivo da coisa, buscar melhorar as nossas vidas e temos cuidado, orar a Deus para que Ele nos proteja, porque esse tipo de pessoas existem sim. Versículo 16: pois ainda que um justo caia 7 vezes, torna a se erguer. Então ele está dizendo, calma, tenha paciência, porque ainda que você caia, você sendo justo, você tenha dissabores, coisas aconteçam em sua vida que você não esperava e que a situação fica difícil, mas quando você sendo uma pessoa séria, honesta, você vai se levantar. Os ímpios, todavia, são todos para a desgraça, ou seja, o ímpio, ele cai e não se levanta. Versículo 17: se teu inimigo cai, não te alegres com isso, e não exulte teu coração se ele tropeça. Então, não deixe o seu coração se alegrar por quando o ímpio ele caia. Então, procura sempre cuidar da sua vida, olhar para você. Se o teu inimigo caiu, ele fez por merecer, mas você não precisa dizer isso. Você deixa que Deus cuide da sua vida. Versículo 18. Para que Deus, o Senhor, não veja isso, fique aborrecido contigo e retire de sobre ele o seu castigo. Olha só, ele está nos dizendo aqui que se nós nos alegrarmos com a caída do inimigo, daquela pessoa que nós julgamos que não são nossos amigos, Deus pode tirar isso dele. E o que está dizendo com isso? Talvez volte para você. Então, não devemos nos alegrar. Se a gente for buscar, então, na física quântica, por exemplo, a orientação que nós temos é que quando as pessoas, por exemplo, ela é bem-sucedida, é uma pessoa que tem sucesso, que você admira, você deve abençoar essa pessoa. Porque quando você se alegra pelos resultados dos outros, volta para você também terá aquilo. Porque você vibrou naquela energia. Aqui não é claro, porque não explica isso, mas o que nos diz também é a mesma coisa. Quando nós nos alegramos pela desgraça dos outros, isso volta para nós. Então, cuidado, porque a energia ela vai para onde nós olhamos, para onde nós enxergamos. Então, nós atraímos essa energia. Versículo 19: não te aflinjas por causa dos maus, tampouco tenhas inveja dos ímpios. Então, ele está nos dizendo também para que a gente não fique preocupados, com medo, por causa dos maus. Lembra que eu falei agora há pouco daquelas pessoas que uns vão ajudar e os outros vão prejudicar, aquelas pessoas que tiveram problema nas enchentes? Mas ele está nos dizendo para a gente não se afligir em relação a isso, porque normalmente nós pensamos, né? Mas aquela pessoa é tão boa, acontece isso com ela, e aquela pessoa é tão ruim, acontece aquilo. Então, cuidado, quando nós olhamos para a coisa, ela se materializa em nossas vidas. Então, precisamos mais olhar para aquilo que é bom,
para que a gente esteja vibrando mais uma energia positiva, uma coisa que faz bem para nós. Pois não existe futuro para o perverso, o versículo 20, pois não existe futuro para o perverso, e a lâmpada dos ímpios está simplesmente se extinguindo. Então, está dizendo que a lâmpada das pessoas, dos ímpios, a luz dela está apagando. Então, devemos cuidar da nossa vida. Versículo 21. Teme a Deus, o Senhor, filho meu, e ao rei. Não te associes aos revoltosos. De novo, a revolta, o medo, a raiva, isso atrai para nós. Versículo 22. Terão repentina destruição a quem pode calcular a ruína que o Senhor e o rei podem provocar? Vamos ler de novo. Versículo 22. Pois terão repentina destruição a quem pode calcular a ruína que o Senhor e o rei podem provocar? Pois terão repentina destruição a quem pode calcular a ruína. É uma pergunta que ficou no ar. Agora, os provérbios de sabedoria. Versículo 20, sabedoria. Por isso você está aqui para adquirir uma dose de sabedoria diária, que você tira, que seja uma lição desse provérbio, isso já te ajuda muito. Você já está à frente a milhões de pessoas que não têm conhecimento sobre a sabedoria, porque a sabedoria ela é uma energia. Você precisa buscar a sabedoria, senão ela não aparece. Ela não se materializa. Versículo 23. Aqui segue uma outra seleção de ditos dos sábios. Age com parcialidade nos julgamentos. Não é nada prudente. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada prudente. Por quê? O versículo 22 responde. 24. Quem declara ao ímpio, tu és justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. O que está dizendo? Quando nós julgamos as pessoas, que nós pegamos um ímpio porque temos alguma admiração ou algum negócio com ele, e nós colocamos ele como sendo uma pessoa justa, vai causar indignação entre as pessoas e as nações. Como, por exemplo, agora nesse momento a gente está tendo uma guerra no mundo, várias, né? Mas aquela mais famosa você sabe qual é. Imagina quando você fica, o nosso governo, infelizmente, parece estar do lado do invasor. Imagina se fosse feito hoje, quer dizer, olha eu julgando aqui. Não é que oficialmente ele diz que não, mas as ações normalmente a gente observa. E essas ações não têm sido coniventes com o que deveria ser, segundo o que a gente entende. Então, eu me pergunto, será se hoje houvesse uma votação sobre o que nós brasileiros pensaríamos em relação às guerras? Se nós aceitaríamos isso, se nós ajudaríamos? Pelo coração que os brasileiros têm, eu entendo que nós jamais teríamos qualquer tipo de negócio com o tipo de pessoas que agem dessa forma, invadindo o terreno dos outros, a casa dos outros. Então, eu imagino que se fosse feito uma votação sobre esse assunto, o nosso governo teria uma posição diferente. E por que eu estou dizendo assim? Porque assim, Deus é Pai de todos e depende de nações. A nossa estrutura aqui na Terra, nós temos nações, ou seja, nós temos países. E parece que a forma que as pessoas nos veem em outros países, o nosso governo é como se ele representasse a nossa opinião,
o que não é verdade, mas é assim que nós somos vistos. Então, sendo que o nosso governo representa a nossa opinião, eu acredito que nós teremos o direito de nos expressar. Isso é só uma opinião minha, mas eu entendi que no versículo aqui, 24, é isso que está nos dizendo. Quem declara ao ímpio, tu és justo, porque se você aprova o que o outro está fazendo ou defende ele, você está dizendo que ele é justo. Será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Provavelmente nós vamos ter problemas em relação com as nações. Versículo 25. Entretanto, para os que punem o culpado, haverá paz e conforto, e sobre eles virão muitas outras bênçãos. Amém? Versículo 26. A resposta fraca é prova de sincera e fraternal amizade. A resposta fraca, não, gente, eu li de novo. É o versículo 26, vou ler de novo. A resposta franca é prova de sincera e fraternal amizade. Quando nós somos sinceros, nós somos francos ao falar com as pessoas, isso prova que nós somos realmente sinceros. Voltando lá, por exemplo, aquele negócio que está acontecendo, aqueles países que apoiam, eles estão sendo francos, sabendo que aquele cara daquele país está levando o próprio povo dele para o buraco? Você acha que esses outros países, esses outros governantes que estão do lado dele, que aprovam, são amigos deles? Eu acho que não. Eles estão vendo uma pessoa fazendo tudo errado, indo para o buraco e estão, de alguma forma, quando nos colocamos e não alertamos, está sendo conivente. E esses países estão levando vantagem na balança comercial. É uma tristeza, mas é isso que está ocorrendo. Como o nosso país, por exemplo, ele diz assim, não posso falar nada porque eu preciso do fertilizante. Bom, é mentira que nós temos outras oportunidades, outros países que têm fertilizante. E outra situação, olha só, o cara está fazendo tudo errado, eu ainda estou comprando coisa dele, nós envergonhadamente, nosso país está contribuindo para o derramamento de sangue, uma vez que nós compramos os fertilizantes de lá, então nós estamos sim contribuindo para sustentar essa guerra. É uma tristeza, mas é isso que está ocorrendo. Então, quando as pessoas não são francas e estão levando vantagem, elas estão sendo desonestas. E aqui no versículo 26 ele fala o seguinte: a resposta franca é prova de sinceridade e fraternal amizade. Então, quando nós agimos com sinceridade, com respostas francas do fundo do nosso coração, que nós achamos, nós estamos sendo fraternos e amizade. Fraternos e amigos. Versículo 27. Forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa. Então estarás à vontade para constituir a tua família. Então ele está dizendo primeiro, trabalhe, tenha a sua própria casa, depois você tem a sua família. Já pensou se nós levássemos a cabo esse versículo? Ele está dizendo, sabe aquele ditado popular, quem casa quer casa? E seria ao contrário, primeiro tenha a sua casa, depois constrói tua família. A maioria de nós não temos casas, né? Então, muitas pessoas não têm casa própria. Mas aqui não diz própria, é casa, né? Mas o que eu quis dizer aqui, eu levantei esse ponto, porque eu acho muito interessante, quando nós estamos naquele período de adolescência, entre os 13, 17, 16 anos, as pessoas perguntam para você o quê? Já tem namorado? É legal?
Depois ali aos 20 anos, e aí? Quando que você vai casar? Você não vai casar, não? Gente, ninguém pergunta assim para a criança o que você vai ser? Ou o que você pensa em trabalhar? Ou ensinar, por exemplo, a criança a levantar recursos. Criança ali, 13, 14 anos, 16 anos, ele já pode pensar em trabalhar, pode pensar em desenvolver projetos, porque é nessa idade que o cérebro está mais fértil. Mas não, as pessoas cobram o quê? Namoro. E aí, você já está namorando? Gente, não seria o inverso? Primeiro a pessoa deveria começar a pensar em trabalhar, desenvolver uma profissão, aprender a levantar recursos, depois namorar e depois casar? Por isso esses versículos estão certinho aqui, ó. No 24. No 27, ó, forma primeiro a tua lavoura, ó, trabalhar. Primeiro trabalhar, e levanta a tua casa, então estarás à vontade para constituir a tua família. Então, esse versículo aqui, ele está nos mostrando que realmente a nossa sociedade não estuda a sabedoria, porque nós usamos dessa forma. Você já está namorando, já casou? Ninguém usa isso aqui. Oh, já está trabalhando? Já fez seus recursos? Já tem o suficiente para casar? Ou já tem recursos para namorar? Não, as pessoas querem que namora primeiro, arruma mulher primeiro, marido, filho, e depois, então, pensar em trabalhar. Está tudo errado. Isso não é sabedoria. Então, sabedoria está aqui, no versículo 27. Gente, precisa então compartilhar essa live com mais pessoas. Isso não é uma live, é uma aula de sabedoria. É muito importante que mais pessoas tenham esse conhecimento. Já pensou se nós brasileiros usássemos realmente esse versículo 27 aqui, como seria? Orientar os nossos filhos a pensar em recursos primeiro, para depois pensar em namorar e casar? Gente, porque pensa bem, olha a quantidade de mães sem filho, como que é? Mãe solteira, pessoas que começam a ter filho, não sabe nem cuidar de si mesmo, como é que vai cuidar dos próprios filhos? Então, isso aqui seria muito importante que as pessoas tivessem mais orientação sobre isso. Versículo 28. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo. Tampouco fales mal dele. Então, não devemos falar mal dos outros. Versículo 29. Jamais digas, segundo me fez, lhe retribuirei. Jamais diga, segundo me fez, lhe retribuirei. Jamais diga, pague com a mesma moeda. Devolverei a cada conforme o mal que lançou contra mim. Nunca diga isso, porque você só vai estar pondo mais lenha na fogueira, mais gás, e isso vai cair em você, vai queimar você também. Então, se alguém fez o mal, faça oração para ele, entregue para Deus, perdoe e continue a sua vida, porque quando você faz isso, segundo as leis da física quântica, que a energia, né? Quando nós perdoamos aquela pessoa, que nós deixamos ele viver a vida dele, a energia dele está aqui, em algum momento na vida ele nos conectou com a gente, que a gente estava mais ou menos em outra energia, mas quando a gente perdoa, ele não nos atinge mais, porque ficamos em frequências diferentes. Versículo 30. Passei junto ao campo do preguiçoso pela vida de um homem sem juízo. Então, deixa eu ler. Passei junto, versículo 30. Passei junto a um campo de preguiçoso pela vinha de um homem sem juízo. Está falando de novo do preguiçoso. O preguiçoso é muito falado na Bíblia, né, nesses versículos de Salomão, porque o preguiçoso só atrai preguiça, só atrai resultado negativo para si, porque ele é preguiçoso. E ninguém nasceu preguiçoso, a gente aprende a ser esperto, aprende a ser preguiçoso. E a preguiça
é quando nós não temos projetos, não temos caminho para seguir. Uma pessoa sem caminho, ela tende a ir dormir um pouco mais. Versículo 31. Eis que tudo estava cheio de urtigas. Então, é a continuação aqui, que ele foi na vinha, passou na vinha de um homem preguiçoso, que era um homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de urtigas, sua superfície coberta de espinhos e seu muro de pedras em ruínas. Então, o cara tem uma vinha e ele passou por lá e como o homem era preguiçoso, estava cheio de urtigas. Urtigas é uma planta como se fosse uma erva daninha. Então, se ele entra é uma arvorezinha, uma plantinha que, se ela cresce junto às plantações, ela tende a destruir as plantações. Então, você não tem colheita. Versículo 32. Ao observar tudo isso, comecei a refletir. Vi e tirei uma lição. Versículo 33. Dormir um pouco e cochilar um pouco cruzar os braços e deitar-se. Versículo 34. A pobreza te sobrevirá como um assaltante, e tua maldição e tua mendigação como um ladrão armado. Então, vamos ler de novo. Eu vou ler agora todo ele, sem dizer, então, os versículos, porque acaba cortando e fica difícil a compreensão aqui, né? Vamos lá. Passei junto a um campo do preguiçoso, pela vinha de um homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de urtigas, sua superfície coberta de espinhos, e seu muro de pedras em ruínas. Ao observar tudo isso, comecei a refletir. Vi e tirei uma lição. Dormir um pouco, cochilar um pouco cruzar os braços e deitar-se. E a pobreza te sobrevirá como um assaltante, e tua mendigação como um ladrão armado. Em outras palavras, o preguiçoso não vai ter frutos. Então, se tens preguiça e não produz, é verdade, então, que vai ser pobre. A pobreza vai pegar você de um jeito que não tem como sair, a não ser que você deixe de ser preguiçoso ou preguiçosa. Então, a preguiça é um ladrão à espreita que nos leva à pobreza. Então, nós devemos, então, usar a nossa força, conversar com Deus, se conectar a Deus e eliminar a preguiça de nossas vidas. Somente assim é que você sai da pobreza. Então, a pobreza não é um status. A pobreza é a falta de sabedoria junto com preguiça. Talvez você diga, Silene, está errado? Porque eu conheço pessoas muito sérias, trabalhadoras, que são pobres. Sim, é verdade. Elas não são preguiçosas, mas lhes faltou sabedoria. Porque provavelmente com o que aquela pessoa faz, se ela é muito trabalhadora, com o que ela faz, ela poderia criar mecanismo de se multiplicar e de ter um faturamento, às vezes, 10 vezes maior, porque ela usaria a sabedoria para se multiplicar. Então, não é só a preguiça, mas a falta de sabedoria também nos leva à ruína. Por isso, a nossa dose de sabedoria diária, assim como você toma água todos os dias, assim como você precisa se alimentar de alimentos sólidos, você precisa de sabedoria, porque sem a sabedoria é um caminho para a pobreza e muitas vezes a pessoa fica desmotivada, então é pego pela preguiça.
E hoje nós vamos então agradecer a Deus por mais um dia. Vamos fazer nossa mini oração aqui no final, uma espécie de um bootzinho, né? Para a gente revigorar a nossa alma, o nosso espírito e que mande a preguiça bem para longe da gente. Bora fazer comigo? Respira fundo, puxa pelo nariz, solta pela boca, puxa como se estivesse puxando aqui do umbigo, tá? E, se possível, você pode visualizar todo o seu corpo, todas as suas células, como tivesse ali um fiozinho de luz. Sabe quem é esse fiozinho de luz? É Deus em você. Então, vamos fazer isso? Duas vezes. Vamos fazer 3 vezes. Deus, meu Pai amado, muito obrigada por mais esse dia. Muito obrigada pelo ar que nós respiramos, pelo sol que nos ilumina, pela água que nos alimenta, pela comida que nós temos, as refeições que nós temos. Nós agradecemos, agradecemos por mais esse manar diário, que é o sopro de vida, essa energia diária que o Senhor nos dá para o nosso dia completo. Senhor, que as pessoas que estejam nesse momento vendo esse vídeo, ouvindo essa aula, Senhor, que cada célula no corpo dela que tem aquela luz divina, aquela luz que é o Senhor, que está dentro de cada uma dessas pessoas, que o Senhor comece a se iluminar, que o Senhor comece a aumentar essa luz dentro dessas pessoas, para que essa luz queime todos os medos, queime todos a preguiça, as dúvidas, a insegurança. Deus, ilumina a vida de cada um, que cada um consiga se enxergar como filho de Deus que é, com a luz do Senhor que é, que o Senhor está dentro de cada um, que cada um aprenda a falar com o Senhor, para que o Senhor possa então se manifestar na vida de cada um deles, com muito amor, com muita luz, com muita prosperidade, com muita riqueza, com muita saúde, como é o Senhor. Que o Senhor fez os céus e as terras e todas as riquezas que nele existem, e fez o homem também. Então, logo o homem é tão rico quanto o Senhor. Só precisa acordar e entender que é filho de Deus perfeito, que a luz de Deus está dentro de cada um e que tudo que existe na terra está disponível para cada um. Senhor, que essas pessoas comecem a enxergar e conversar com o Senhor todos os dias, pela manhã, à noite, meio-dia e na hora em que lembrarem, e que as suas lembranças sejam sempre que o Senhor existe, que o Senhor está dentro de cada um. Obrigada por mais esse dia, obrigada por nossa aula, obrigada por nos orientar, e amém. Eu te amo, Pai. Amém? Então, gente, deixa seu like aí, se inscreve no canal, quem estiver aqui no YouTube, quem estiver no Instagram, me acompanha também nas redes sociais. E nós estamos aqui, hoje foi a aula 24, a dose de sabedoria número 24, nós vamos até a 31. Claro que depois disso eu vou trazer novas coisas, eu vou trazer, talvez, eu acho que as chaves da sabedoria, mas nesse momento nós estamos, então, trabalhando com a sabedoria de Salomão, para que você comece a despertar o Deus que é em você, a despertar a centelha divina que tem dentro de você, despertar o amor que tem em você, despertar a riqueza que tem em você, despertar a alegria de viver, despertar a luz. É isso que nós precisamos. E é por isso que eu estou aqui. E eu peço todos os dias a Deus que Ele me ilumine, que Ele me traga inspiração para que eu possa ser o mais clara possível, para que você entenda o que Deus quer de você. Talvez não. Todos nós temos um propósito. E seu propósito
Deus sabe qual é e você também sabe. Você só precisa dessa iluminação diária para que você desperte esse amor que está em você e o propósito de Deus, o propósito que você veio fazer aqui na Terra. Um beijo no coração, até amanhã, Silene com você.